Imagina que você tá muito longe da sua casa, sem dinheiro e sem moradia. Com certeza isso deixaria muitas pessoas tristes e insatisfeitas com a situação difícil, né? Mas para Zenão de Sítio foi o começo de algo muito importante na sua vida. Ele era um comerciante bem-sucedido, mas perdeu tudo quando seu navio afundou em Atenas por volta de 300 anos antes de Cristo. Sem muitas opções, ele foi até uma livraria, leu sobre Sócrates e decidiu estudar com filósofos famosos da cidade dele. À medida que ensinava seus próprios alunos, ele criou uma filosofia chamada estoicismo. Essa filosofia fala sobre virtude, tolerância e autocontrole, e tem inspirado muitas pessoas ao longo dos anos. Atualmente, nós usamos a palavra estoico quando queremos descrever alguém que se mantém calmo mesmo sob pressão e não se deixa levar por emoções extremas. Mas essa palavra tem origem em uma filosofia chamada estoicismo, que é muito mais do que apenas uma atitude tranquila. Os estoicos acreditavam que tudo no mundo acontece por uma razão, seguindo uma ordem lógica chamada logos. Embora não possamos controlar tudo que nos acontece, podemos controlar como reagimos ao que nos acontece. Ou seja, podemos aprender a lidar melhor com as situações da vida. 7 regras estoicas que vão te permitir se tornar inabalável. Eu descobri 7 pontos-chave que podem te ajudar a enfrentar facilmente os momentos difíceis, fazer escolhas certas, tomar decisões corretas e, acima de tudo, alcançar sucesso em sua vida profissional e pessoal. Tudo isso transformou completamente a minha vida e eu vou compartilhar isso com você agora. A regra estoica número 1. A adversidade forja o caráter. Como disse Marco Aurélio, abre aspas, o universo é indiferente à nossa existência e isso significa que a infelicidade é uma parte integrante da vida. Fecha aspas. Nós temos a tendência de pensar que quando algo infeliz nos acontece, nós tivemos azar. Isso não deveria acontecer. Só que, se você for realista, rapidamente você vai perceber que é normal perder entes queridos, ter problemas de saúde ou questões pessoais e profissionais. Na verdade, muitos dos princípios da filosofia estoica vão nos ajudar a lidar melhor com os eventos infelizes na nossa vida. E uma das primeiras coisas a fazer é entender que tudo é uma questão de ponto de vista. No final da Copa do Mundo, uma coisa me chamou a atenção. Um evento que é o mesmo para todos pode trazer alegria intensa para uns e profunda tristeza para outros, mesmo sendo apenas um acontecimento. Na mente das pessoas que assistem o jogo, surgem 2 perspectivas diferentes. Nós podemos escolher como vamos interpretar os eventos, as nossas preferências e o time que vamos apoiar. Isso também se aplica a tudo que vamos fazer na vida. A filosofia estoica nos ensina a lidar com os momentos difíceis, encarando os eventos negativos como oportunidade de aprender. Literalmente, eu nunca perco, ou eu ganho, eu aprendo. E isso é verdade, porque uma coisa interessante é que as nossas dificuldades podem nos fazer crescer e aprender muito. Por exemplo, quando alguém reprova num exame, uma pessoa comum pode se sentir triste, desanimada, mas uma pessoa estoica encara a situação como uma oportunidade para aprender, para ver onde ela errou e se preparar melhor. Portanto, toda vez que um evento infeliz acontece, se pergunte quais possibilidades de aprendizado eu tenho com esse evento. A segunda maneira de interpretar os eventos negativos é entender que as emoções negativas são uma grande fonte de energia e motivação. Se você cresceu sem um pai, você pode ver isso como um problema na sua educação, uma razão para os seus fracassos e para a sua infelicidade. Cadê meu pai? Ele achou que não tinha responsabilidade de estar aqui para me dizer isso pessoalmente? No entanto, se você aplicar a filosofia estoica, não vai pensar assim. Você vai entender que o fato do seu pai ter abandonado você pode ser uma das suas maiores forças. Get out. Come on, son. I'm a changed man. This family needed you 10 years ago. Você pode transformar toda essa energia negativa em motivação. Você pode se motivar a oferecer aos seus filhos a melhor vida possível, uma educação espetacular, porque você sabe a falta que um pai faz. E isso pode te levar muito longe. Como disse Marco Aurélio, é uma coisa boa que esse evento infeliz tenha acontecido comigo e que eu tenha conseguido superá-lo. É o famoso, eu orei a Deus pedindo força e ele me deu problemas para superar e ficar mais forte. Isso pode ser aplicado a absolutamente todos os eventos e emoções negativas que você tiver na vida. Por exemplo, se você viu a sua ex com outra pessoa e sentiu ciúmes, você pode deixar essa emoção crescer dentro de você, consumir você e você ficar triste. Ou você pode transformar essa emoção em motivação para você ir na academia, trabalhar mais e melhorar como pessoa. Regra estoica número 2. Concentre-se apenas nas coisas que você pode controlar. Imagine então que todas as coisas da sua vida são separadas em 2 lugares. Coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. Coisas que você não pode controlar são situações ou eventos que acontecem independentemente da sua vontade, como o tempo, a forma como os outros vão agir ou algumas circunstâncias da vida. Coisas que você pode controlar são coisas que você tem influência direta, como
as suas ações, as suas decisões e a forma como você lida com os desafios. Então, quando você se deparar com problemas ou preocupações, se lembre da frase que eu vou falar agora. Se estiver fora do meu controle, aceite-o. Se for algo que posso mudar, trabalhe nisso e mude as coisas. Todo problema tem solução. O que não tem, solucionado está. E muitas vezes nós nos preocupamos demais com coisas que nós não podemos mudar em nada, como resultado de algo que não está no nosso controle imediato. E aí, por essa preocupação, nós ficamos ansiosos, tristes ou insatisfeitos. Por exemplo, se você quer muito dinheiro ou quer ter um corpo perfeito, mas não pode alcançar isso imediatamente, você fica triste. Qual que é o segredo? O segredo é focar nas ações que você pode realizar no dia a dia, seguindo seus valores e seus objetivos. Divida sua vida em duas categorias: ações, o que você faz, e resultados, o que acontece. E em vez de ficar se concentrando nos resultados distantes, concentre-se em fazer as ações corretas cada dia que passa repetidamente. Regra estoica número 3. Seja forte. Ser estoico significa escolher sempre o caminho mais desafiador. Muitas pessoas que seguem o estoicismo praticam o que elas chamam de desconforto voluntário. Isso envolve fazer coisas difíceis de propósito, como dormir no chão ou passar por momentos de fome. Essas experiências ajudam os seres humanos a aprender a serem gratos e também ajudam a desenvolver a capacidade do nosso cérebro de aguentar e superar dificuldades. Elon Musk, CEO de várias empresas inovadoras como Tesla, SpaceX, conta histórias que ele dorme muitas vezes no chão velho, na fábrica da Tesla. Last time I was here, I actually slept literally on the floor because the couch was too narrow. And Elon, I have to say, it's not even a comfortable couch either. No, it's terrible. This is not a good couch. O Musk acredita que passar por situações desafiadoras ajuda ele a se manter motivado e a enfrentar as dificuldades com mais determinação ainda. E isso mostra pra você que mesmo as pessoas muito bem-sucedidas podem adotar práticas estoicas, buscando propósitos maiores e cultivando a força mental para enfrentar obstáculos na sua jornada de inovação e de empreendedorismo. Se você tá irritado, você vai ter muitos pensamentos negativos na cabeça, justificando por que deve agora bater na mesa ou gritar com alguém. Se você tá triste, vai ficar preso num ciclo de pensamentos negativos, se lembrando de todas as injustiças e coisas ruins que acontecem com você, justificando por que deve chorar e se lamentar. Se está ansioso, vai pensar em todos os problemas de uma vez só, todas as coisas que podem virar problema e todas as coisas que podem dar errado. E por isso você tá estressado. Se você realmente quer ser um estoico, você tem que conseguir não levar esses pensamentos tão a sério e deixar eles irem embora. Um pensamento é igual um passarinho. Você não pode impedir ele de passar por cima da sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho nela. Como, Daniel, não deixar o passarinho fazer um ninho na minha cabeça? Eu tenho 3 técnicas para isso. Primeira, respira devagar e se concentra na sua respiração. Segunda, lembra da citação do Sêneca, que é o filósofo que eu mais gosto. Nós sofremos muito mais em nossa imaginação do que na realidade. Pense em todas as situações mais difíceis da sua vida, todos os seus problemas, eles estavam dentro de você. Você estava lembrando de algo negativo que já aconteceu, ou estava antecipando algo negativo que ainda ia acontecer. Mas na realidade, esse é o terceiro ponto. Você tem que se concentrar apenas no momento presente. E em 99% dos casos, tá tudo bem. Os problemas, eles existem só no passado ou no futuro. Portanto, a menos que você esteja nesse exato momento passando por um drama, você não precisa levar suas emoções tão a sério. Regra estoica número 4. Ter disciplina na ação. Uma das minhas frases favoritas é: você sabe o que deve fazer, mas não faz. Essa é uma das coisas que mais repito toda vez que alguém me pede conselho. Na verdade, a maioria das pessoas que desejam melhorar de vida não tem um problema de não saber o que fazer, mas sim de saber o que fazer e não fazer. Isso é verdade para todos. Podemos ver, por exemplo, na indústria de perda de peso. Essa indústria movimenta 58 bilhões de dólares todos os anos nos Estados Unidos. E aí, pensa comigo, a maioria das pessoas que querem perder peso vão passar dezenas de horas pesquisando qual programa seguir na academia. Vão ler livros, vão assistir a 80 dietas diferentes, vão tentar tomar 80 suplementos alimentares ou vão tentar 40 esportes diferentes para perder peso. Quando, na verdade, para 99% das pessoas, é só fechar a boca e fazer exercício. Agora vamos imaginar que nós estamos falando de negócios, tá? Pensa comigo. Já parou a pensar quando as pessoas passam um tempão pensando e planejando, só que nunca colocam aquele plano em ação? Sabe aquela coisa de pensar muito e não fazer nada? Quem faz assim não é fã do estoicismo. Tipo Marco Aurélio, que percebeu que é muito melhor colocar a mão na massa em vez de ficar só pensando e falando. Então a dica que eu tenho pra você é: se você tá sempre preocupado ou triste, para de
focar tanto em como você se sente por dentro e começa a agir. Imagina assim, eu não quero fazer uma coisa, então eu vou me obrigar pelo menos a fazer ela por 5 minutos pra não falar que eu não fiz. Se depois de ficar 5 minutos fazendo, eu não quiser continuar, beleza, eu paro. E aí começa a fazer pra experimentar. Tá cansado? Pausa um pouquinho, dá 5 minutos de pausa também. Mas aí volta e tenta mais 5 minutos. Acredite, 99% das vezes, quando você começar, você vai terminar. Só que a nossa cabeça, ela tem hábitos, manias e que fazem a gente procrastinar e enrolar para não fazer as coisas de verdade. Por isso, você precisa criar o hábito de começar pelo menos por 5 minutos cada coisa. Falando em 5 minutos, regra estoica número 5. Nunca se corrompa. Quando eu era criança e descobri que Jesus falava pra gente dar outra face, depois de apanhar, eu achei esquisito. Eu achava que a pessoa tinha que tomar outro tapa, né? Ela tem que dar o tapa de volta. Nossa! Não é melhor reagir assim quando alguém desrespeita você? Especialmente quem é forte, igual Jesus. Só que agora eu entendo que o Marco Aurélio e os outros filósofos pensavam do mesmo jeito que Jesus. Se você é uma pessoa boa que toma decisões certas e controla a sua mente, vai perceber que guardar ódio só faz mal. Você fica triste, não pensa direito, toma decisões erradas. Se vingar, piora as coisas. Virar a outra face pode parecer fraqueza. Só que ela, ao mesmo tempo, é nobre e forte. Eu te perdoo. Eu não pedi o seu perdão. É uma pena, eu já perdoei mesmo. Pois mostra que você entende o outro. Mesmo que seja injusto, você perceberá que a pessoa que bateu talvez tenha uma vida muito difícil, cheia de emoções ruins. Perdoar quebra essa corrente de ódio e até melhora a saúde mental, como mostrou um estudo lá nos Estados Unidos. Um programa viu que perdoar fez as ondas cerebrais de alguém parecer com as ondas de um monge que meditou por anos. Não se tornar como seu inimigo, nas palavras de Marco Aurélio, é a melhor vingança. Guardar ressentimento é tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Perdoar, então, é mais por nós mesmos do que pelos outros. Regra estoica número 6. Mantenha a cabeça fria, não importa a situação. Desde que eu era pequeno, eu gosto muito da palavra racional. Eu sempre achei interessante como as pessoas admiram essa palavra e essa atitude, falando que nós devemos ser racionais, porque ser racional nos faz diferente dos animais. Só que muitas pessoas falam e não entendem o significado disso. E pior ainda, algumas pessoas podem ser racionais e preferem não ser. Como assim? Ser racional é basicamente ter a habilidade de pensar nas vantagens e nas desvantagens e assim tomar a melhor decisão sem deixar as emoções influenciarem. Só que falar é fácil, difícil é fazer. Por quê? Porque emoções têm um tipo de poder mágico, né? Igual sereia. Você sabe, sereia atrai marinheiro e faz os marinheiros pular dos barcos e se matar. Acho que as emoções funcionam igualzinho. Elas têm um tipo de encanto que nos leva a querer agir de certa maneira que talvez nós não deveríamos agir. Por exemplo, quando a raiva nos domina, é como se fôssemos uma águia sendo consumida pela raiva. Isso nos pode levar a quebrar as coisas. Por exemplo, é quase impossível, por definição, ser racional quando estamos tomados pela emoção. Por isso é importante perceber o que estamos sentindo e reconhecer que estamos sendo influenciados por uma emoção. Então, precisamos nos acalmar para agir somente quando estivermos de volta à racionalidade. Como o próprio Marco Aurélio falou, ser estoico é como ser a parte de frente do barco, enfrentando as ondas, mantendo-se firme e resistindo à raiva das águas ao redor. Regra estoica número 7. Praticar a gratidão é importante para sermos mais felizes. Às vezes pensamos que não temos o suficiente ou que nós não somos bons o suficiente. Consequência, tristeza e ansiedade. Comparar nossa vida com as dos outros nas redes sociais, na internet, deixa a gente mais triste ainda. Só que, se em vez disso, nós começarmos a olhar para o que já temos e para o que já conquistamos. Resultado, começamos a nos sentir melhor. Quando nos sentimos gratos, a depressão diminui. É como um remédio para sua cabeça. E para se manter grato, você tem sempre que se lembrar de dar valor ao progresso que você já fez. Você não precisa ser o melhor do mundo e ainda assim se orgulhar de quem você é. É bom fazer disso um hábito diário. A gente pode começar a escrever num caderno ou até falar em voz alta as coisas pelas quais nós somos gratos. Nós podemos fazer isso enquanto tomamos banho, quando acordamos, ou enquanto caminhamos ou pegamos um ônibus. É simples, eu sei, parece que não, mas faz muita diferença. Inclusive pessoas famosas como o Marco Aurélio, Tony Robbins e Oprah recomendam a gratidão. 16 years ago, I started a gratitude journal, and I will have to say, it was the single most important thing I believe I've ever done. Ela nos ajuda a viver de forma mais positiva e feliz. Então não deixa de praticar a gratidão, sempre reserve um tempo para pensar nas coisas boas que aconteceram e que acontecem com você todo dia. As coisas boas que fazem você ser grato. E eu te garanto que isso vai ser receita para você se sentir melhor e para você ser mais feliz.